é a bolinha. Quando eu tenho uma mudança intencional de características físicas do objeto, um preenchimento de um formulário, montagem ou desmontagem de alguma peça, de algum produto, eu uso a bolinha de operação. Outro símbolo, o transporte, o deslocamento, é uma seta larga com a indicação de movimentação, então, de materiais entre locais diferentes de trabalho. Outro símbolo é do quadrado para inspeção, quando eu tenho um exame para comparação quantitativa ou qualitativa em relação a padrões estabelecidos. O D grande aqui é a espera, para a situação em que o material aguarda por outros materiais ou alguma ação seguinte para todo o processo. E o armazenamento é um triângulo com a ponta para baixo, significa armazenagem, quer dizer, a retenção do material cuja remoção deve ser autorizada. É diferente da espera. A espera, ele está parado aguardando a atividade seguinte. A armazenagem, ele foi colocado propositalmente em algum lugar e tem que ter autorização para poder ir para frente. Então, essa diferença. E um símbolo também que é usado, que a gente usa ligando esses 5 símbolos aqui, é da seta. Na verdade, a gente coloca uma linha indicando o sentido do fluxo, que vai unir cada uma dessas peças, descrevendo um pouco mais em detalhe todo o processo. Segunda ferramenta, ou a ferramenta seguinte, de grande relevância, é o diagrama de Pareto. Que eu uso para construir o diagrama de Pareto, o quê? Utilização, faço o trabalho com dados de modo a separar os fatores que sejam relevantes, eles são os chamados essenciais, ou triviais, ou vitais, e eu devo separá-los dos secundários, ou triviais, elencados então em ordem decrescente. Eu faço uma tabulação daqueles dados coletados na folha de coleta de dados, coloco em ordem decrescente, de modo que os mais relevantes vêm na frente. Então, o diagrama de Pareto fica com uma aparência desse tipo aqui. Aqui eu tenho número de ocorrências de um certo tipo de defeito, por exemplo, e aqui em ordem decrescente, de modo que os poucos itens mais relevantes correspondem a boa parte dos problemas que eu tenho e uma quantidade maior de itens corresponde, somando isso tudo aqui, uma quantidade muito pequena ou menos representativa, são os menos relevantes. Então, quando for preciso ressaltar a importância relativa entre vários problemas ou tipos de defeito que eu tenho na minha produção, no sentido de que escolher o ponto de partida para a solução do problema. Eu tinha um problema que era defeitos num certo produto. Mas que tipo de defeito? Dependendo do tipo de defeito, eu vou ter que tomar providências muito diferentes relativas ao material, a forma do produto, ou alguma coisa lá do processo, enfim. Então, eu tenho que entender quais são os problemas mais frequentes e os menos relevantes. Quando eu vou avaliar o progresso ou identificar a causa básica do problema, uso o diagrama de Pareto de forma a priorizar a ocorrência de problemas para poder direcionar melhor as minhas ações. O diagrama de Pareto foi proposto, na verdade, por Juran, com base no princípio de Pareto, aquele que fala que mais ou menos 80% dos defeitos derivam de 20% das causas. É um princípio também conhecido como 80-20. Não é que tem que dar cravado 80% dos problemas ligados a 20% do tipo de ocorrência lá. Não está cravado esse número, mas é o que, via de regra, acontece. O princípio de Pareto foi trazido para a área da qualidade por Juran. É isso que eu estava querendo lembrar aqui. Outra ferramenta importante é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Os 3 nomes são bastante conhecidos para esse diagrama. Na verdade, ele é o quê? É uma representação em que eu coloco o meu defeito ou o meu efeito negativo e eu vou associar uma série de causas possíveis para esse efeito negativo. E a gente representa isso num formato que lembra a espinha de peixe, por esse motivo o diagrama é chamado de diagrama de espinha de peixe. Então, a gente coloca aqui as causas como
em linhas aqui que vão estar concorrendo com a linha principal, a espinha principal aqui do meu peixe. E para facilitar esse trabalho, é uma ferramenta muito legal para trabalhar em equipe, para trabalhar em grupo, fazer um brainstorm com o pessoal do trabalho. Quando eu vou fazer isso daqui, via de regra, se segue a chamada regra dos 6 M's, que são os vários tipos as grandes categorias de causas possíveis de defeitos que eu vou encontrar na minha produção. Essas causas, esses M's, são o quê? Matéria-prima, ou máquina, ou mão de obra, ou método, ou meio ambiente, ou a medida, ou a medição. Eu uso o diagrama de Ishikawa quando necessito identificar, explorar e ressaltar todas as causas possíveis de um problema. Então, é necessário, é relevante a gente trabalhar de forma bastante extensiva, procurando indicações para todas essas categorias de causas, os 6 M's. Com grande frequência, a gente vê o pessoal pegar um tipo de causa só, por exemplo, mão de obra, e detalha bastante um M ali, e esquece do restante. Não é isso que se quer. A gente quer explorar de forma mais abrangente, mais holística, mais sistêmica, vários tipos de causas possíveis para o tal do problema. O diagrama de causa e efeito, então, ou o diagrama de Ishikawa, é usado para demonstrar a relação entre as causas e os efeitos do processo. Então, a gente não pode confundir causa com consequência. Consequência é o resultado, é o defeito ou o efeito negativo. E causa é o que provoca aquele problema. Aplica-se o diagrama de Ishikawa quando o efeito do processo é problemático, quer dizer, quando o processo não gera o efeito desejado. Então, em algum lugar tem que ter sido definida qual a especificação, qual o resultado não desejado que esteja aparecendo. Esse aqui é o diagrama de causa e efeito. Um exemplo aqui pode estar ligado, um exemplo bastante abrangente. Eu tenho toalhas, por exemplo, toalhas sem cheirinho de limpeza. Me hospedei num hotel e foi fornecida uma toalha que não tinha um toque tão agradável ou não tinha o cheirinho de limpeza. Bom, o que pode estar causando esse mau cheiro na toalha? Pode ser um problema ligado às máquinas, lavadoras, secadoras. Pode ser um problema ligado ao método de trabalho, quer dizer, o procedimento padrão de lavagem, ou não existe, ou não está sendo seguido. Pode ser um problema com o procedimento padrão de secagem, então ligado ao método de trabalho. Pode ser problema ligado ao meio, o local de armazenamento da secagem não é muito legal, por isso fica um cheiro menos agradável. Pode ser algum problema ligado à mão de obra, porque não conhece os procedimentos ou porque usa produtos inadequados. Pode ser um problema ligado ao material, ou seja, pode ser problema com sabão em pó, pode ser problema com amaciante, pode ser que a medição não esteja ligada. Eu peguei uma amostra inadequada, vieram 2 ou 3 toalhas com mau cheiro, mas só aquelas, e numa lavagem de uma centena de toalhas. Então pode ser que a medição não tenha sido feita adequadamente. Essa é a ideia do diagrama de Ishikawa, o diagrama de espinha de peixe. Outra ferramenta importante é o histograma. O histograma é um gráfico de barras muito útil. Por quê? Porque quando a gente tem uma grande massa de dados, a nossa cabeça não tem condições de analisar uma quantidade grande de dados e descobrir algum padrão de comportamento lá dentro. Então, o histograma permite uma visualização melhor daquele conjunto de dados. Esse gráfico de barras, ele mostra com que frequência um certo dado aparece num grupo de dados, e ele parte sempre de uma coleta prévia de dados, que veio lá da folha de coleta de dados. Facilita imensamente a análise descritiva de um grande número de dados, essa é a grande vantagem, uma quantidade muito grande de dados e consegue agrupamentos adequados, contribuindo então para a compreensão do problema a que eles se referem. Por meio do histograma é possível conhecer a distribuição dos dados coletados, a dispersão ou concentração desses dados, numa linha de tempo, por exemplo, bem como a sua variação numa certa amostra. A aparência do histograma muitas vezes é assim, não precisa ter sempre esse formato, não precisa ser simétrico, não precisa ter um ponto central e
se distribuir de modo uniforme para um lado e para o outro aqui dessa região central. Mas com grande frequência a gente tem isso daqui. Por exemplo, numa classe de pessoas, eu vou separar por idade. Então, eu tenho pessoal entre 45 e 50 anos, um trabalho com um tipo de doença ou coisa parecida. Tem um pessoal. Alexandre, só sumiu agora. São mais de 150 dias de quarentena. Não está fácil. Espera aí um minutinho, gente. Alexandre, só sumiu. Espera aí. A internet ficou instável aqui, espera aí. Anos eu tenho poucas pessoas nessa minha amostra. Na faixa de 50 a 55 anos tem um pouco mais de pessoas, de 55 a 60 um pouco mais. Aqui no eixo Y eu estou contando quantas ocorrências. Então, numa turma, num posto de saúde, fui examinar alguma doença existente com pessoal de idade um pouco mais avançada. Então, eu peguei a partir dos 45 anos. Espera que eu vou voltar aqui, tá, gente? Eu estou tentando sintonizar. Algum padrão de comportamento lá dentro. Então, o histograma permite uma visualização melhor daquele conjunto de dados. Esse gráfico de barras, ele mostra com que frequência um certo dado aparece num grupo de dados, e ele parte sempre de uma coleta prévia de dados, que veio lá da folha de coleta de dados. Facilita imensamente a análise descritiva de um grande número de dados, essa é a grande vantagem, uma quantidade muito grande. Olá! Neste vídeo eu vou explicar como histogramas podem ser utilizados. Anos eu tenho poucas pessoas nessa minha amostra. Na faixa de 50 a 55 anos tem um pouco mais de pessoas. Prévia de dados, que veio lá da folha de coleta de dados. Em frequência, a gente tem isso daqui. Por exemplo, numa classe de pessoas, eu vou separar por idade. Então, eu tenho pessoal entre 45 e 50 anos, um trabalho com um tipo de doença ou coisa parecida. Tem um pessoal entre 40 e 50 anos e eu tenho poucas pessoas nessa minha amostra. Na faixa de 50 a 55 anos tem um pouco mais de pessoas, de 55 a 60 um pouco mais. Aqui no eixo Y eu estou contando quantas ocorrências. Então, numa turma, num posto de saúde, fui examinar alguma doença existente com pessoal de idade um pouco mais avançada. Então, eu peguei a partir dos 45 anos, separando de 5 em 5, e estou vendo quantas ocorrências para cada uma. O histograma permite uma visualização bastante clara ou favorável desse tipo de situação. Gráfico de controle. É outra ferramenta, por mais controlado que o processo esteja, sempre tem variação. Os processos todos estão sujeitos a alguma variação. Controlar a variação é fundamental para garantir a qualidade dos produtos. Quando eu tenho pouca variação, e ela está dentro da especificação do produto, tudo muito bem, obrigado. Quando eu tenho muita variação, eu tenho grande chance de ter produtos fora de especificação, fora de dimensão, por exemplo. Isso vale tanto para bem quanto para serviço. Uma das ferramentas que nos ajudam nesse controle, então, é o chamado gráfico de controle, que permite ver o quê? Por exemplo, eu tenho aqui a produção, eu tenho lotes de, do item que for,
enfim, vazado, o que seja, eu tenho vários lotes, lote 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E aqui eu tenho alguma dimensão, o peso do produto acabado. Eu sei, o primeiro lote, em cada lote eu tinha 10 unidades, por exemplo, que em média deu, das 10 unidades, deu esse peso aqui. No lote 2 deu esse peso aqui, lote 3 deu isso daqui, eu sei. Sempre tem alguma variação. A dúvida que fica é, esses dados aqui parecem estar muito próximos. Esses aqui parecem estar muito próximos. Mas eu tenho dois pontos aqui meio estranhos. A pergunta é, esses dois, eles estão diferentes, mas ainda estão no contexto, estão dentro da dimensão aceitável, ou será que eles estão fora realmente, estão com uma dimensão acima do esperado? O que está acontecendo com os lotes 3 e 9? Essa é a pergunta. Então, no gráfico de controle, a gente tem a colocação dos pontos. No gráfico, a gente estabelece, de alguma forma, nos exercícios, a gente vai trabalhar com isso daqui, o limite superior e o limite inferior. De modo que, visualmente, fica muito mais fácil saber, opa, esse lote aqui estava dentro do aceitável, abaixo do limite superior. Mas esse daqui realmente está fora do esperado, ou fora do controle. E o gráfico de controle permite uma visualização bastante rápida do resultado obtido para ver se está de acordo ou não com o esperado. Há formas de se calcular esse limite superior e inferior de controle, que a estatística nos fornece, mas as ferramentas da qualidade, do jeito como foram trabalhadas originalmente no Japão, não tinha tanto rigor estatístico para o seu cálculo. Por isso que elas foram implementadas e difundidas com grande rapidez e grande alcance em uma quantidade muito grande de empresas e organizações no Japão e no mundo todo. Isso aqui é o gráfico de controle. Outra ferramenta importante é o diagrama de correlação, também chamado diagrama de dispersão. É um diagrama, um gráfico que pode ser utilizado para mostrar a possível relação entre duas variáveis. Possível por quê? Porque há testes estatísticos que vão comprovar se há uma relação mais direta entre elas. De qualquer maneira, visualmente permite já descobrir algumas coisas. A concentração e o formato dos pontos permitem-nos analisar o relacionamento entre os dados e traçar o perfil de comportamento. É a procura de uma relação de causa e consequência. Por exemplo, eu tenho aqui um certo número de ocorrências, número de acidentes de trânsito, por exemplo, que eu tenho, e eu quero ver se tem alguma ligação com a quantidade de chuva que cai na cidade. Então, quando chove pouco, eu tenho poucos acidentes de trânsito. Quando chove um pouco mais, eu tenho um certo número de acidentes de trânsito. Quando chove bastante, que aparece que tem um pouco mais. A questão é, esses pontos todos, eles têm alguma ligação entre eles direta? Será que faz sentido? Será que eu posso aproximar esses pontos por uma reta? É justamente essa ideia do diagrama de correlação. Ver se há ligação entre, por exemplo, a quantidade de chuva e a quantidade de acidentes de automóvel que tem acontecido. Como os dados são aleatórios, eles não precisam estar, na prática, na vida real, estar efetivamente alinhados. Eles têm uma certa dispersão. A pergunta que a gente está procurando com o diagrama de correlação, é se, embora tenha alguma variação, se dá para aproximar, e faz sentido, uma reta para esses pontos todos. O fato de haver correlação não quer dizer necessariamente que exista relação de causa e consequência, mas ver se pelo menos há um alinhamento entre essas duas situações. Esse é o diagrama de correlação. Para ferramentas da qualidade, é o que tínhamos por enquanto. Nos vemos na próxima videoaula. Teve uma hora que a internet aqui ficou... Peraí, deixa eu fechar lá o filme.
Só um minutinho, gente. Então, agora voltando aqui. Pessoal, deu assim para assistir o filme? Deu para conseguir levar direitinho? Teve uma hora que a minha internet, que eu fiz, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês no computador e coloquei no meu celular e liguei na caixa de som. Aí a caixa de som transmitia aqui para o meu computador e ia para vocês. Mas eu tinha que sintonizar o filme daqui com o meu celular. Até então deu, mais ou menos, não ficava tão sintonizado. Mas teve uma hora que aqui no celular ela ficou travando. Foi aquela hora que deu aquele problema. Mas deu para ouvir de verdade? Aí houve uma compreensão melhor, Oswaldo? Alguém pode falar? O Pablo? Alexandre, Oi? deu sim. Ah, que bom. Oi, Alexandre, eu escutei. Eu de boa aqui. Ah, graças a Deus. Ficou bom demais o vídeo. Ah, que show. Obrigado, tá? Depois eu tentei passar o link lá para dar uma assistida de novo. Vou passar. Interessante. Verdade. Tá, vou passar sim. Então tá bom, gente. Então vamos prosseguir aqui. Aquele texto que a gente estava lendo, que isso é um texto, tá? Não é bem assim, conceitos, não. Então, gente, ele estava falando que cada instrumento de uma orquestra, né, tem uma função, mas todos juntos, né, tem que tocar de maneira harmoniosa. É como os indicadores, né? Às vezes cada indicador tem uma função, mas muitas vezes, como a gente estava falando de correlação, às vezes estou mostrando lá que a minha produtividade está caindo. Ali pode ser o quê? Um problema, né? A produtividade, mas não está querendo dizer a causa da produtividade estar caindo. Então, pode haver outros indicadores que vão, né, através dessas ferramentas, que vão demonstrar o motivo pelo qual aquele indicador está ruim. Então, é importante trabalhar com todos esses indicadores e tentar fazer essa interação. Né? Agora... Então, gente, antes, porém, de qualquer orquestra fazer sua apresentação, ela ensaia, promovendo ações corretivas, melhorias e tal. Também busca eliminar problemas que possam interferir na sua execução. Nada disso seria possível sem o maestro, que é a liderança, né? Entender de forma clara como que funciona todo o processo. Então, você só vai entender esses indicadores e essas interações entre eles quando você entende todo o processo, o que um indicador quer dizer, né? Aí aqui já tem de novo, todo mundo já sabe o conceito de processo, eu não vou me concentrar nisso, né? Já falei mais de 500 vezes, aí você tem texto, está falando entrada, processo e saída, né? Uma inter-relação entre eles, e aí vamos falar. Nós falamos aqui também das causas esporádicas de variações, né? Que quando você tem causas esporádicas de variações, é a que você tem que diagnosticar, porque as variações esperadas já são esperadas, aquelas que acontecem, que é um caso extraordinário, é que tem que ser averiguado. Agora, gente, é uma coisa interessante. Eu estava aqui pensando uma vez, vou contar um caso para vocês, até um pouco chato, mas assim, não é que eu quero deprimir vocês, não. Mas olha como é que, às vezes, nós brasileiros, aí eu vou falar de um modo geral, da nossa cultura, tá? Não é uma crítica construtiva. Certa vez eu trabalhando lá na fábrica, então é um caso real, assim, que aconteceu, um caso chato, né? Aí a fábrica trabalha ininterruptamente, então a gente já até acostuma com o barulho da fábrica. Então é muito comum que em Cataguases, na época, você escuta aquele barulho de motor, sabe? Ligado quase que o dia inteiro, que já faz parte do ambiente. Quando acabava a energia, ou quando acontecia alguma fábrica, a gente até assustava, sabe? Porque ficava aquele breu, aquele silêncio, né? Você sentia aquela máquina parando por algum motivo. Aí uma vez a gente estava trabalhando e nós sentimos que as máquinas foram todas parando num dia, assim, uma parte da tarde, né? Não tinha motivo nenhum e a energia não acabou, mas nós vimos que como se tivesse desligado o motor. E quando acontece isso, os diretores saem tudo correndo para a produção, sabe? Aí nós vimos aquele barulho assim, né? E vai parando, aí fica aquele silêncio. Aí a gente ali do escritório, aconteceu alguma coisa. Aí cria aquele clima, né? Aconteceu alguma coisa, que barulho da fábrica, fica tudo em silêncio, os diretores saem tudo no corredor. E o que tinha acontecido? Havia acontecido por volta de 2 horas, mais ou menos, um acidente com vítima mesmo e chegou a óbito, entendeu? Então fica aquele clima pesado na fábrica, porque de repente você viu o cara na hora do almoço, entendeu? O cara, tipo, ou na hora de marcar o cartão. Por isso que eu falei que é um assunto chato, mas que eu queria falar para vocês, só para vocês verem, às vezes, a importância da gente fazer as coisas certas e tal. E aí,
Fica aquele clima ruim, aquele clima de velório, fica aí, depois fica todo mundo comentando, né? Dá até que as coisas voltam ao normal ali, né? Se é que volta ao normal, pelo menos naquele dia as coisas costumam não voltar ao normal, porque é ruim, né? O cara acidentou e tal. Aí beleza, aí começa aquele pessoal aí que acho que acho que é o Pablo que é da segurança, aí começa aquele pessoal a correr e tal. E aí, gente, quando acontece isso, quando acontece um acidente com morte, igual aconteceu, isso que eu falei foi um fato real, eu estou contando exatamente o que eu vivenciei, aquela sensação ruim, sabe? Depois a gente fica meio perplexo, todo mundo fica chateado, né? E tal, aquela situação. Me parece que foi um problema que o cara levou um choque lá, porque eu não sei se houve algum... Aí eu não sei porque o pessoal fez o diagnóstico lá. Mas onde que eu quero chegar? Aí, gente, o que vai acontecer com essa empresa? Aí as coisas depois tem que estar tudo certinho. Aí eles começam. A CIPA está se reunindo, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, eu não estou falando que foi o caso da minha empresa, não, mas muitas vezes a gente faz as coisas só para inglês ver. Então, existem procedimentos que têm que ser feitos naturalmente todos os dias e as empresas não fazem. Aí, quando acontece alguma coisa, é que as empresas começam a correr atrás para formalizar aquela parte burocrática, para falar assim, ó, não, estava tudo certinho. Porque se vier uma reportagem, se vier uma coisa, não, estava tudo certinho, tal, não sei o quê. Entenderam o que eu estou falando? Então, muita gente fala assim, gente, vamos fazer os procedimentos corretos, vamos fazer diagnóstico, vamos levantar isso, vamos documentar, vamos formalizar. Então, gente, alguém está com o microfone aberto aí. Alexandre, é exatamente isso. Da segurança do trabalho, igualzinho que você falou aí. Enquanto não acontece nenhum tipo de acidente, nem nada, e as coisas estão fluindo assim, no normal, entre aspas, né? Não é o normal. Aí a segurança do trabalho acaba sendo uma bobeira. Exato. Mas quando é um acidente, e principalmente quando é um acidente aí, igualzinho você falou, dessa proporção que leva a óbito, aí o negócio começa a ficar mais estreito. Porque nessa condição, a segurança do trabalho, a gente analisa sobre 2 pontos. O ato inseguro ou a condição insegura. A condição insegura é o que a empresa oferece se as condições são favoráveis ou não para o acontecimento de um acidente. E o ato inseguro é do trabalhador. Ele, com suas próprias artimanhas, ele arruma acontece, né, esse pretexto de ele se machucar. Por exemplo, uma coisa é o funcionário trabalhar numa fábrica com chão escorregadio ou cheio de deprimentos ou atritos. E ali ele acabar se machucando, isso é uma condição que a empresa ofereceu que contribuiu para o risco. E outra coisa é a empresa ser uma empresa organizada e o funcionário subir um material, alguma máquina, eventualmente, e provocar assim, um acidente. Então, assim, enquanto não acontecer um fator que leve a algum pensamento ou alguma punição, aí as coisas vão sendo levadas, como diz o outro brasileiro, com a barriga. Exato. E nós temos que parar com isso, você está entendendo? Eu, como um professor, gente, eu me sinto nessa obrigação de estar batendo nessa tecla. Igual você falou, a palavra certa. Levar as coisas na barriga, nós temos que parar com isso. A gente tem que ter uma certa seriedade. Isso acontece demais. Isso aí que você falou, obrigado. É bom que você sempre colabora com as aulas aqui e enriquece. Eu sempre falo, faculdade, gente, é uma interação. Não tem ninguém que é melhor que ninguém. É tudo uma troca de experiência. Infelizmente, a aula está acabando. Mas depois a gente volta nesse assunto. Vocês me lembram de eu falar desse assunto? Eu acho que o cara estava na casa de máquina lá e alguém não sabia, faltou comunicação, entendeu? Aí você vai diagnosticar, é sempre umas coisas assim que poderia ser evitado, entendeu? Mas isso acontece muito. Aí quando acontece acidente grave, de repercussão, aí vai ver. Não tinha alvará, não tinha isso, não tinha aquilo, entendeu? Infelizmente. E aí é por isso que eu estava falando, quando a gente fala de qualidade, de procedimento, de ter fluxograma, isso não pode ficar só na teoria, entendeu? Tem que ter procedimentos manuais, porque nós brasileiros temos assim uma certa... Não gostamos de burocracia, sabe? A gente quer muito agir e acha que isso que é o certo e não é. Muitas vezes você tem que pensar, tem que agir com uma certa cautela, analisando as coisas, analisando documento, analisando procedimento.